grande parte sustentado pela especulação financeira e pela especulação imobiliária, né? E em alguns países também o turismo ajudava, mas era fundamentalmente isso. E quando estoura a crise, esses países sofrem mais o impacto, têm muito menos autonomia para se reerguer, no mesmo tempo que a Alemanha continua indo bem, e a dívida desses países periféricos estoura. Só que antes da crise, tirando a Grécia, nenhum desses países tinha dívida alta, né? Todos eles tinham um déficit baixo, né? E quando estoura a crise, isso ocorre. Por quê? Justamente porque eles importam muito, né? Já que não tem condições de garantir sua produção, importam muito da Alemanha, de alguns outros países também de fora da União Europeia. Então isso faz sair muitas dívidas do país. E por onde é que entrava? Entrava pela especulação financeira, né? Os bancos, os países centrais colocavam dinheiro lá para fazer especulação financeira e especulação imobiliária. Estourando a crise, isso não é possível, os governos precisam se endividar. Para quê? Para salvar os bancos, precisam não, né? Optaram para salvar os bancos e também para cobrir o déficit. Então, o processo da União Europeia, que era apresentado muito como correto, na verdade também foi um processo que, sob certos parâmetros, muitos governos fizeram políticas entreguistas ao aceitar aqueles acordos que levou à integração na União Europeia. Porque fazer integração econômica ela é complexa mesmo, né? Não tem fórmula fácil. Então, quando a gente vê aqui o Mercosul, que a partir da vitória do Lula, depois subsequente a vitória do Kirchner, do Tabaré Vázquez, mais tarde a do Lugo, o Mercosul começa a receber uma outra atenção, uma atenção redobrada dos governos que o compõem, inclusive aumenta o interesse de outros países como a Venezuela de entrar. A gente vê que ela segue um certo processo de integração econômica, se aprofunda um pouco, mas ainda assim ele tem muitos impasses, e apesar desses impasses, o Mercosul decide criar novas estruturas como o Parlasul, tenta aprofundar certos aspectos não econômicos da integração, né? E vem muitas críticas falando, mas como é que faz um Parlasul se nem está integrado direito, nem vai ter muito o que fazer, o pessoal nem sabe para quem está votando em deputado no seu país e vai ter que votar para deputado para... Aparecem muitas críticas desse tipo. Mas agora, o que ocorre ao mesmo tempo que os países do Cone Sul têm uma preocupação maior em integrar, justamente eles diminuíram suas pretensões, sua política entreguista para facilitar uma integração assimétrica, né? Então, por isso que Uruguai e Paraguai são mais insatisfeitos que o Brasil com uma integração. Por quê? O Brasil, por ser maior, naturalmente vai acabar se beneficiando mais de uma integração econômica como essa, né? Então, é claro que esse país por entrar, se deixar, a gente tem muitas condições de comer toda a indústria da Argentina. É legítimo que também eles coloquem muitas vezes impasse. Por isso que a gente precisa pensar políticas diferenciadas para a integração, para contornar esses problemas. Aí vou chegar nisso um pouco depois. Mas ao você aprofundar a integração macroeconômica, isso acaba gerando, ainda que de maneira pequena, certos ganhos que nem sempre são visíveis no primeiro momento, mas em especial em momentos de impasse, de crise, isso fica mais visível. Então, por exemplo, se criou a Unasul. O projeto da Unasul ainda não é totalmente claro o que vai ser feito dele, mas com a criação da Unasul sendo resultado de um processo de maior diálogo e interação entre os governos sul-americanos e também ajudando a aprofundar esse próprio processo, num contexto em que a maior parte da América do Sul tem governos de esquerda, isso ajuda a deslocar um pouco mais a hegemonia política na América do Sul, um pouco mais para a esquerda. Então, quando tem o golpe do Paraguai, agora em junho, foi claramente um golpe, claro. A Constituição Paraguaia ela foi feita em 92, tem uma diferença no fim da ditadura do Paraguai para outras do continente. A ditadura do Paraguai começa em 54, com Alfredo Stroessner, que era do Partido Colorado. Antes do Stroessner dar o golpe, quem estava no poder era o Partido Colorado. Quando o Stroessner sai do poder, que derrubam ele em 89, quem vai para o poder é o Partido Colorado. Então, a ditadura do Stroessner foi um intermédio entre a dominação do Partido Colorado, né, de 61 anos, que durou até a vitória do Lula em 2008. Então, o que o Stroessner fez, ele não simplesmente perseguiu a esquerda, os comunistas, os revolucionários. Ele perseguiu, inclusive, muitos setores do Partido Colorado. O Partido Colorado é muito amplo no Paraguai, tem muitos setores que brigam, disputam entre si, a política lá também é meio fluida, né, não são disputas programáticas, são disputas bastante fisiológicas. O
Então, a disputa do Partido Colorado, durante décadas, na verdade, pautou o que era a disputa política pelo governo paraguaio. Então, quando se derruba o Stroessner, eles criam uma Constituição em que o presidente tem pouquíssimo poder. E que para você dar o impeachment no presidente, que lá é chamado de juízo político, não precisava de um processo legal que passasse pelo judiciário. Justamente o texto ele é muito vago e basta ter maioria do Congresso e do Senado para derrubar o presidente. Por quê? Porque isso obrigaria que nenhum setor do Partido Colorado tivesse predominância sobre os demais. Porque mesmo que ele fosse a maioria nas prévias, fosse candidato a presidente, ganhasse a presidência, né, ele sempre seria obrigado a negociar com os outros setores, porque ele não queria ter maioria total no Congresso. Então, desse ponto de vista, o golpe no Paraguai seguiu as regras constitucionais. Agora, é uma Constituição que é antidemocrática, isso não muda o fato. É uma Constituição que não tem previsto um processo legal de impeachment, de um direito de defesa, onde é mais fácil você se defender de uma multa de trânsito, mas só você ser, o presidente ser derrubado porque você tem que pagar uma multa de trânsito. É óbvio que isso é absurdo e que, se a Constituição é falha, os atores políticos envolvidos nunca poderiam ter recorrido a um esquema como esse. Mas acharam que ia ser tranquilo recorrer, né, e que internacionalmente eles iriam se safar. Agora, na América do Sul, inclusive os governos conservadores da Colômbia e do Chile não apoiaram o golpe, né? E em que contexto a gente poderia esperar que um direitista como o Santos e o Piñera, né, não iriam apoiar um golpe desse contra um bispo de esquerda ligado à Sem Terra, né? Eu acredito que a criação da Unasul foi um passo decisivo para permitir essa conquista de hegemonia, porque o primeiro fórum que eles pensaram em se reunir não foi a OEA, não foi a ONU, foi a Unasul. Isso foi prioritário, mesmo para o governo da Colômbia e do Chile, eles legitimaram isso como o primeiro fórum que eles foram debater a questão do Paraguai. Todos os chanceleres da Unasul estavam na Rio+20, foram direto para o Paraguai, o golpe começou numa quinta, terminou numa sexta, durante a Rio+20 já estão todos reunidos. Eles foram enquanto Unasul, não foram enquanto OEA, não foram enquanto Comissão Especial da ONU, e decidiram tomar uma posição conjunta. Ao Unasul repudiar o golpe, classificar como golpe, o Insulza lá da OEA até tentou depois ir lá, passar panos quentes, não conseguiu, né, até agora. A União Europeia também não deu parecer favorável. Até o momento, tem só 4 países no mundo que reconheceram o governo golpista. 2 países que não são países de verdade, um é o Vaticano, o outro é Taiwan, por um motivo que eu não vou saber explicar. O Paraguai é um dos poucos países do mundo que reconhece Taiwan como uma verdadeira China, eu acho que é de verdade, eles têm uma relação histórica por causa disso. Os outros países foram o Líbano e algum outro país assim. Não, os Estados Unidos não. Os Estados Unidos não reconheceu oficialmente. Não tirou o embaixador, mas ainda não reconheceu o governo. O presidente golpista chama o embaixador dos Estados Unidos para ir em eventos oficiais, ele não vai. O reconhecimento oficial não veio. Então a gente vê assim, que mesmo a Unasul ainda tem um processo em Constituição, né, certos avanços conseguem. E acho que a gente consegue fazer muitos paralelos com isso, com certas vitórias que a gente tem, até no plano interno aqui, com o governo petista e muitos outros governos por aí. O governo Lugo, por exemplo, até pelo executivo, tem muito menos força. E a esquerda lá ser muito mais fraca que a esquerda aqui no Brasil, ele trouxe muito menos avanço, se for comparar com o Paraguai, tirou muito menos poder da burguesia do que o próprio governo Lula, do qual a gente, é um outro debate, né, mas a gente sabe quais foram os avanços e limitações do nosso governo. E ainda assim a direita fez questão de tirar, né? Acho que em primeiro lugar, porque eles sabem que por mais que, às vezes, nesse momento, um certo governo de esquerda pode não ser a ameaça ao status quo, sabe que lá se gere o potencial para ser uma real ameaça. Segundo, é que muitos desses governos de esquerda vão criando mudanças, ainda que pequenas, que se tornam cada vez mais irreversíveis, seja pelo ponto de vista jurídico, por exemplo, aqui no Brasil, diversos avanços legais, institucionais que o governo Lula e Dilma trouxeram, né, desde o processo de fiscalização de obras públicas, de contratos públicos, que aumenta, por exemplo, o combate à corrupção, né, são processos que são muito difíceis de se reverter depois, fica muito difícil a direita, se um dia conseguir voltar, tentar reverter isso, mas também por causa da hegemonia de ideias, né? Acho que o exemplo mais básico disso é o Bolsa Família. E se em 2006, tanto quem se dizia oposição à direita quanto quem se dizia oposição à esquerda
chamava o Bolsa Família de esmola, né? Em 2010, o candidato da oposição de direita prometia o 13º para o Bolsa Família, o candidato da oposição de esquerda prometia dobrar o Bolsa Família 4 anos atrás, antes ele chamava de esmolas. Isso é também um processo de disputa de hegemonia de ideias, de valores, de política, que tem influência no processo longo e contínuo que é a disputa da sociedade. E acho que, então, o processo de integração regional que a gente vem vivendo, ele serve bastante também para isso no plano internacional, conseguir deslocar certas partes, se não um ator ou uma atriz político completo, certas coisas que eles vão defender mais à esquerda. Ainda que a gente tenha pouco claro como avançar. A ALBA, que é a Alternativa Bolivariana para as Américas, o Chaves teve a ideia, até o momento, a última vez que eu estudei mais aprofundadamente isso foi ano passado. Até o momento, assim, tirando detalhe, essencialmente era um mecanismo do Chaves repassar dinheiro através do petróleo para outros países. Era uma solidariedade da Venezuela com outros países, alguns outros conseguiam retribuir, como Cuba enviando médicos, muitos outros países ajudados não davam contribuições semelhantes, né, mas um pouco isso do Chaves tentando, né, pensar uma alternativa ao mesmo tempo que não consegue criar um projeto claro e aprofundado e visível, mas também é uma maneira da Venezuela se inserir geopoliticamente e buscando trazer movimentos sociais também, sem saber direito para que está trazendo movimentos sociais para planos específicos da aula, mas criando já alguns mecanismos, alguns espaços onde isso pode surgir. A Unasul acho que também é um pouco isso, e o Mercosul está se avançando, por exemplo, a criação do Estatuto da Cidadania do Mercosul, um projeto de 10 anos aí, que vai se pensar como integrar desde a área de educação até pensar mecanismos de dar direitos políticos para os migrantes da América do Sul para poder votar, né, nos diferentes países, se você estiver residente. Tem muitas questões extraeconômicas. As questões econômicas, as principais, acho que o Felipe falou, é necessário aumentar a integração de infraestrutura, né? Toda a nossa infraestrutura é voltada para a gente exportar para os Estados Unidos e para a Europa, né? Mesmo às vezes a integração dentro de cada um dos países já é limitada, então entre a gente e a Venezuela é baixíssima. Só para dar um exemplo, e aí tem a ver de direito de produção, mas assim, para você sair de São Paulo e ir até o Equador, você demora 24 horas de avião, porque não tem nenhum voo direto. O tempo que você ir daqui até o Equador é o mesmo que você ir daqui até o Japão. Porque não tem nenhum voo direto de tão pouco integrado a gente é com os nossos países vizinhos. Então esse é um desafio. Outro desafio é buscar fazer processos de produção complementares. Então uma parte é produzida num país, outra parte é produzido e construído em outro, outra parte em outro, para que assim todos sejam minimamente beneficiados. Fazer cadeias produtivas que integrem mais, né, os países. E também tem algumas outras ideias, projetos, mas é tudo muito incipiente, porque é isso, na integração regional e econômica, se você simplesmente baixa a tarifa, a princípio, um país sempre acaba ganhando mais que o outro, na maior parte dos casos, né? Então também não é fácil simplesmente se avançar diretamente. Num período de crise econômica, isso se dificulta mais ainda. É muito difícil avançar num processo de... mesmo que de maneira parcial você acaba abrindo mão parte da sua soberania, né? Até que em última instância você detenha ela, porque o que garante a soberania mesmo é a força, né? Então é as forças armadas, mas na prática quando faz um acordo você está se dispondo a abrir mão da sua soberania, só vai quebrar esse acordo num momento muito específico, né? Você não vai à toa quebrando isso. Então, no momento de crise é mais difícil isso, natural é os países tentarem se resguardar mais, mas acho que assim, a gente está avançando, mas ainda está muito pouco claro exatamente quais são as estratégias para se contornar os problemas, porque os modelos existentes de integração regional que ocorreram até agora, no resto do mundo, não podem ser completamente referências para a gente. Só a gente vê o que aconteceu com o México e com o NAFTA, só a gente vê o que está acontecendo com a União Europeia. E acho que assim, na conjuntura política do continente, ainda se tem espaço para avançar nisso, mas eu acho que numa conjuntura de crise alongada que a gente vai ter, acho que essa crise econômica, ela, mínimo no próximo ano, ela só vai se aprofundar. Os Estados Unidos não está achando como sair da crise, a Europa está intensificando a crise, inclusive com esse pacote de austeridade deles. Isso impacta muito fortemente no Brasil e em todo o resto do mundo. As medidas econômicas que a Dilma está tomando agora podem ajudar um pouco, mas
a minha impressão é que vão mais mitigar, né, diminuir impactos muito negativos da crise aqui, do que permitir um ascenso, um novo grande impulso econômico. Por quê? Porque muito do que ela está fazendo são ajustes para melhor do que já era a política econômica do Lula, né, até 2008 e que continua até agora. São ajustes. Só que a conjuntura econômica até 2008 era uma. A partir da crise econômica, ela é só o inverso. Então eu acho que é impossível você, com essencialmente a mesma política, obter os mesmos resultados numa conjuntura oposta. A crise econômica estoura em 2008, mas toda a crise econômica leva alguns anos para as grandes crises, né, em especial, leva algum tempo para se pegar os maiores efeitos, né, porque na hora se estoura, tem o susto, né, todo mundo fica receoso de investir. No caso do Brasil, o governo teve uma intervenção forte, que deu ânimo para os empresários voltarem a investir. Então, em 2009, a nossa economia cai um pouco, em 2010 a gente cresce 7,5%, mas aqueles impactos da ressaca da crise vão chegando cada vez mais aos poucos, o dinheiro vai faltando, já vai ficando cada vez mais limitada a possibilidade de ampliação do salário e dessa maneira aumentar o mercado interno. Os países que a crise está pegando mais, vai se aprofundando o efeito, então cada vez vai conseguindo importar menos, né? As commodities que estavam muito em alta também é sempre negociado em mercados futuros, daqui a 2, 3 anos, então sempre leva 2, 3, 4 anos para a variação do preço deles começar a pegar a partir da conjuntura atual. Então o quadro para o próximo período é muito negativo e a gente continua gastando quase a metade do nosso orçamento com a dívida pública. Os juros estão numa trajetória descendente, é verdade, isso leva a uma pequena variação no quanto a gente gasta com a dívida pública, mas para mim mudar de 49,1 para 48,3, você mudou de quase a metade para quase a metade. Assim, tem uma mudança qualitativa significativa nessa política econômica por enquanto. Então acho que vai continuar um pouco difícil para a gente manter um curso econômico se continuar na linha que está, o que permite à direita explorar certas insatisfações, porque isso vale para o Brasil, mas vale para os nossos países vizinhos também. Porque o ciclo de ganhos que o governo Lula e outros governos da região trouxeram, tem um momento que chega um impasse, porque uma vez que as pessoas ascendem certo patamar, as demandas que surgem são outras e muito maiores, e igualmente legítimas, né? Então só aquele ritmo não é capaz de satisfazer. A greve das federais, tanto servidores federais quanto empresas federais atualmente, eu acho que é muito um reflexo disso, né? Que se contratou muito funcionário público, se expandiu, melhorou muita coisa, mas chega um momento que essa expansão já não é mais tão significativa, né? Então, certos servidores federais querem um aumento, né? Melhorou muito a carreira, a estruturação dos órgãos públicos, mas quer um aumento mais significativo de salário. Os estudantes, entrou muitos estudantes mais humildes, né? Que um outro perfil, graças às cotas, ao novo Enem, à melhora do salário mínimo da educação no Brasil, mas também começa a demandar mais assistência estudantil, começa a demandar, inclusive, às vezes, outras coisas que não só a própria formação profissional. Às vezes a pessoa não quer só o diploma, né, quer pensar um projeto mais avançado de educação. Tem tudo de um pouco rolando nessa greve das federais. E por isso que é necessário que o governo se pense em um novo patamar, então, de desenvolvimento, né? E isso também está ocorrendo de diferentes maneiras em muitos outros países. Esse primeiro ciclo da esquerda está se esgotando. A direita nunca tem projeto, né? Ela não tinha projeto na década de 50, 60, 70, né? Por isso que nunca consegue fazer um desenvolvimento autônomo do país. E frente à esquerda sempre precisam acabar recorrendo ao golpismo, porque não tem como disputar pela via eleitoral, tirando várias restrições, um monte de crise, não é à toa que eles sempre apelam para o golpismo, né? E somado com o que eu falei, né? O desespero de que as mudanças que estejam vindo, ainda que muitas vezes possam não ser muito grandes, sejam irreversíveis. Então acho que nos próximos anos vai ter um momento de muitas turbulências. No caso do Paraguai, a gente vê muitas conjunturas específicas que levou ao golpe lá, mas acho que um ascenso da sanha direitista é inevitável. A gente viu que na Bolívia já estava começando certas instabilidades, no Equador há pouco tempo teve. Acho que se passadas as eleições municipais aqui, o PSDB e o DEM, se eles forem massacrados, perder aqui em São Paulo, perder tudo bem, BH é o PSB, mas na prática... Vão perder.
é o PSB, que é do Aécio, né? Se eles perdem, assim, de maneira avassaladora, por mais que a mídia possa preferir, sei lá, o PSB e o Eduardo Campos, a Dilma ou qualquer outro PT, ainda assim não é totalmente o deles, né? E aquela direita, somente a paulista, né, que continua detendo a maior parte do poder econômico, não vai largar os anéis do poder político tão facilmente. Então acho que tem muito potencial para surgir uma direita mais raivosa, mais traços fascistas, tanto no contexto brasileiro como em outros. Então acho que nos próximos anos o processo de integração é importante para buscar manter a estabilidade da região, mas vai ser um desafio muito complexo a ser batido. É isso. Obrigado, Yuri. Eu queria agradecer de verdade a presença de todo mundo, porque é bem difícil assim, a gente largar a mão da nossa campanha. A gente já está lá na rua pedindo foto agora e estamos aqui fazendo essa reflexão, né? Por quê? Acho que é para reforçar ainda mais a nossa disputa pela hegemonia dentro da sociedade, não só na cidade de São Paulo, como o nosso projeto é muito importante para a vitória desse projeto no continente inteiro e até no mundo inteiro, com as disputas que a gente faz com os impérios aí. Enfim, eu queria colocar uma questão, até que ponto a eleição do Lula em 2002 fortaleceu as eleições de presidentes progressistas, de projetos progressistas na América Latina como um todo. Até que ponto a nossa política externa ela possibilita, por exemplo, a nacionalizar a YPF na Argentina? Ou você acha que será que isso não tem relação? Ou até que ponto o Uruguai consegue tentar fazer uma política, por exemplo, de combate às drogas um pouco mais progressistas, sem ter um Brasil ali no quintal falando não, alguma coisa nesse sentido? E até que ponto todo esse projeto que a gente criou, a Cooperativa da Unasul, se a gente perde o governo, se por acaso acontece um cenário bem desastroso assim, e a direita vence no Brasil de novo, até que ponto isso tudo vira um tiro no pé para ser reverberado no sentido ao contrário, de mais liberalismo, enfim, mais influência americana aqui, mais influência de multinacionais ainda mais no nosso país? E aí a gente vai fazer uma rodada de inscrição aqui, e aí quem quiser, só levantar o dedo, a gente passa o microfone, aí depois a gente passa a palavra para ele de novo. Beleza? Quem quer ser o primeiro? Boa tarde, meu nome é Guilherme, eu estou no último ano da Faculdade de Direito na USP, participo do partido, da juventude do partido há 3, 4 meses, não há muito tempo. E aí, por acaso eu estava aqui na reunião do comitê da USP, que a gente está se organizando para disputar a campanha lá, e aí eu vi que tinha esse evento de hoje. Eu falei, pô, que maravilha, Frejá, que interessante que esse tema está sendo debatido, sabe? Tudo bem que a conjuntura está totalmente maluca, né? A gente está com o Supremo com aquela pauta, a gente está com a eleição a 1000, mas vale a pena parar um pouco para debater isso. A integração, ela é um tema novo, sabe? A integração ela é uma pauta nova na unidade do continente. E a minha percepção é que aqui tem um sujeito oculto ainda, uma coisa que a gente tem que revelar aqui, para criar a unidade dos povos latinos. Não por nada, desde 10 anos para cá que começa esse processo. Ele vem de um panorama comum de governos progressistas que decidem pela via institucional forçar as democracias liberais e poder emancipar a classe trabalhadora, sabe? E isso começa a reverberar no plano de política externa. Tanto que no governo Lula, o Itamaraty passa a conceber a América Latina e a relação internacional com a América Latina como prioridade, sabe? Como nível alto de prioridade. Os esforços diplomáticos são voltados muito para essa área. Principalmente por vários fatores, por fatores políticos que a gente deve muito à história, no sentido de consolidar aqui uma força autônoma, ou uma estrutura política que brinde a gente das pressões estrangeiras, que livre a gente das zonas de influência dos Estados Unidos.
E a Unasul vem nesse sentido. A Unasul, ela ainda não é a instituição encorpada que a gente gostaria que fosse, mas ela surge, principalmente na retórica oficial, com essa bandeira de unidade, para poder trilhar esse caminho. As instituições que compõem a Unasul ainda não são muito fortes, não têm capacidade de executar os projetos, não são fomentadas pelos conjuntos diplomáticos de cada nação que compõe, mas organiza um eixo importantíssimo no sentido que dentro da Unasul tem um Conselho de Segurança da América do Sul, dentro da Unasul tem um instituto específico para fazer uma política de drogas alternativas que é declarado por todos os países e sancionado que é necessário ter uma política de drogas alternativa porque não é só em relação ao consumo desse produto, mas pela influência que o controle da oferta de drogas em nosso território pode causar em comprometimento e prejuízo às democracias internas, vide o caso da Colômbia, que abre a porta para os Estados Unidos completamente, com a retórica das drogas. E no sentido de infraestrutura, que o companheiro levantou muito bem, foi levantado dentro da Unasul o acordo ICSA, foi firmado a partir desse foro. Então, não sei se a cifra está em 300 bilhões de investimentos, algo assim, eu não posso estar errado, mas sei que está o plano traçado, o plano de infraestrutura, integração da infraestrutura já está traçado, uma rodovia que sai de Santos, vai até Lima, já está tudo traçado, foi acertado os termos de financiamento que vai sair de cada país, não vai ser a Unasul que vai bancar, cada país vai bancar a infraestrutura, mas no sentido de apontar essa integração. E isso é muito bom, porque de repente começa a ter um lampejo de troca de diálogo, sabe? Por isso a gente fala, pode ser de repente um novo processo de independência da América Latina, porque a gente rompe com a estrutura colonial, principalmente na América Espanhola, num processo muito abrupto, assim, é instalada a partir daqueles modelos econômicos do colonialismo artificial, que faz um uso econômico direcionado para o porto a partir de um ciclo econômico único, de uma matéria-prima comum única. Foram forjadas nações que criam uma estabilidade política tremenda, e na trajetória dos séculos pós-independência a perspectiva foi de conflito, de guerra, muito conflito entre o Chile e a Bolívia, conflito entre a Bolívia, Peru e Equador, até hoje um conflito tremendo entre a Colômbia e a Venezuela. Tem um sentido também de afastamentos, que é concebido no processo histórico como a alternativa comum, sabe? A alternativa natural e hegemônica é de se consolidar como uma nação independente do continente que vai usar os portos para dar vazão às commodities, aos produtos primários. Parece que isso é o destino e o papel histórico do nosso continente. De fato, não é. A gente vai ter que, em algum momento, transformar profundamente a estrutura produtiva, também como o companheiro citou muito bem, para que a gente possa ter autonomia e possa deliberar sobre a nossa produção, sobre os nossos recursos, sobre as nossas riquezas e a partir daí poder distribuir elas. Queria levantar outro ponto também, que nesse mesmo sentido de ter uma coisa meio plasmada e solta, acabam surgindo também muitas instituições formais no nível da América Latina, o que pode ser o conflito, que é a CELAC, a Unasul, a ALBA. São muitas organizações internacionais que tutelam o mesmo sistema político, sabe? E aí um sistema político que se enquadra, assim. E a nível de mercado falta muita coisa, que, por exemplo, no nosso continente está o Mercosul agora, que felizmente a Venezuela agora foi aceita, que a gente conseguiu superar esse impasse criado só pelo Congresso paraguaio. E aí sim a gente pode começar a explorar a estrutura de mercado com apoio político da Unasul. A perspectiva é interessantíssima, é favorável. Eu não sei como é que a gente pode trazer isso para a nossa prática, sabe? Para a prática de juventude, como é que a gente pode fazer um movimento de massa em relação de integração de América Latina, na cidade de São Paulo. Parece um negócio bem distante, mas é importante que a gente fomente muito debate e construa muitas ideias para fazer revelar essa identidade. Muito obrigado. Mais alguém? Bom, eu só queria falar um pouco assim. Eu penso que eu fiz uma especialização na USP em Relações Internacionais quando
nem tinha faculdade, em 98 lá no instituto lá que tinha na USP, e era um pessoal até ligado ao PSDB, e naquela época o Mercosul estava muito frágil. Mas o que eu queria falar aqui pra gente, eu acho que é muito mais assim, uma mensagem do que eu tenho acompanhado assim, o nosso governo. Eu acho assim que nós brasileiros sempre fomos assim, o Brasil e os outros. E a gente desenvolveu essa política durante muitos anos. Eu acho que agora, nos últimos anos, a gente, como governo e como sociedade, a gente se interessa muito mais pela América Latina do que as outras gerações. Hoje existe um interesse. Lógico que a gente não pode ignorar que os ganhos políticos, as coisas que a gente quer que aconteçam nos outros países, que nós estamos conquistando. Eu acho que o Brasil tem trabalhado com o Peru, nós trabalhamos com a Bolívia, ajudamos até nas eleições, a gente tem se empenhado. Mas a gente também não pode, como militante do PT, como brasileiro, querer que as coisas só se restringam a ganhos políticos. Os empresários, a imprensa também precisa sentir que as integrações, quando o BNDES dá dinheiro para um vizinho nosso, para um parceiro, para construir obras, é natural, principalmente pelas instabilidades políticas que a gente enfrenta ainda no continente, que muitas vezes as empresas brasileiras peguem esse dinheiro para elas executarem as obras. A gente ainda tem essas realidades dentro do Brasil, como aconteceu na Europa, lá no caso da Alemanha, que cooperavam 50% do orçamento da União Europeia, era dinheiro do contribuinte alemão, e era natural que as empresas alemãs fossem lá. A desindustrialização que aconteceu na Grécia e tudo, aconteceu no Brasil hoje. É o grande debate nosso que aconteceu na França, aconteceu na Inglaterra. Um dos únicos países que se desindustrializou no mundo é a Alemanha. Por quê? O PIB dela é calcado na indústria pesada, que ela foi durante muitos anos, ainda é, junto com a China, o maior exportador mundial. Mas o que eu queria falar para a gente era o seguinte, que eu acho que nós não podemos desanimar agora como petista e como militantes também, porque eu acho que o governo da Dilma, de tudo que está na imprensa, que a gente acompanha, mesmo valor econômico, esses últimos passos que a Dilma tem colocado agora, como investimento em infraestrutura, ela esteve conversando com a Merkel na Alemanha, com o Barack Obama, na China o ano passado, no começo desse ano. Então quando ela agora começa a jogar muito dinheiro em infraestrutura, ela antes conversou horas com esses 4 chefes de Estado e ela sabia que o mundo não volta a crescer antes de 2013. Esses 3, 4 governos deram certeza. A Alemanha não vai tomar nenhuma medida, o Obama também não, a China também está focado no mercado interno. Eu acho assim que nós, como brasileiros, como petistas, eu acho que o governo nosso precisa investir em infraestrutura, precisa melhorar a nossa qualificação profissional, a gente se ressente de profissionais, principalmente nas ciências exatas. Claro que a gente enfrenta problemas como as greves, porque quem subiu um pouco, quem ganhou espaço, nunca perdeu. Então, acho assim que é um desafio do nosso governo agora. Nós vamos ter que negociar muito, vamos enfrentar a greve. A gente, como petista, tem que ter posições também claras sobre isso. Será que o governo deu muito aumento? Nós ainda temos condições de dar mais aumento? O erário público aguenta? Eu acho assim, como petista, o Estado está tomando mais controle sobre a economia. A Receita Federal agora vai tomar uma medida que de 11 papéis que as empresas entregavam para o governo, a Receita Federal agora só quer um. Ela vai controlar tudo que as empresas fazem e tudo que elas pagam. Então, nós estamos caminhando para ser um Estado moderno, onde o Estado, além dele ter controle sobre o desenvolvimento, ele pode impulsionar o desenvolvimento. Então, o que eu acho que vai acontecer nesses próximos 2 anos. Eu não acredito que a gente vá ter problemas, porque as commodities, nós estamos agora com milho safrinha,
preço do trigo realmente dobrou e o Brasil nem vai ter trigo quase no mercado interno, tal é o preço das commodities. E quem nos elevou nesses anos foram as commodities. Para o desenvolvimento que a gente teve, foi graças ao boom dos preços das commodities. E nós, apesar de tudo, com os nossos vizinhos latinos, claro que a gente não gosta disso, mas o grande comprador de todos os produtos industrializados brasileiros são os nossos parceiros latino-americanos, principalmente a Argentina, que nos vende trigo e mais alguns produtos e compra de nós produtos manufaturados. Essa é a queixa aí do SCAF com relação a muita coisa que está acontecendo. Então eu acho assim, nós petistas agora temos assim uma tarefa grande. Eu acho que a integração vai continuar caminhando bem. Eu acho que a gente tem que acreditar. Eu acho que o nosso governo da Dilma está muito bem avaliado. Nós não vamos perder poder. Eu acho que as coisas que a gente conquistou como governo, nós não vamos perder. E eu acho que a gente precisa ficar do lado do governo e também entender todas as medidas. Nós estamos caminhando, eu acho que estamos caminhando bem. Boa tarde, meu nome é Otávio. Estou me formando aqui em economia também na PUC, sou do conhece aí. Fazia um tempo já que eu estava no PT aí, fazendo alguns trabalhos, mas em verdade aí não há muito tempo. Eu queria aproveitar aqui a fala, pegar um gancho aqui do vídeo e na verdade pedir uma opinião aqui para vocês aqui, sobre. Na América Latina a gente tem um grande problema aí, que é a infraestrutura. Né? Eu estava dando uma olhada hoje na Folha de São Paulo, saiu uma matéria sobre a empresa, a seguradora brasileira, né, que isso aí já tinha sido pensado no final do governo Lula, e aí o nome das seguradoras, principalmente estrangeiras, não deixaram aí ter uma empresa estatal seguradora. E hoje a gente quase que não tem, eu estava dando uma olhada aí nos números, acho que foi feito seguro em engenharia, acho que de 983 milhões, algo assim, isso é ridículo, né, pensando no valor de infraestrutura. Também não sei os números corretos, assim, eu dei meio que uma passada de olhar assim. Queria saber, assim, perguntar a opinião de vocês, o que vocês acham sobre o papel do Brasil, principalmente das brasileiras, na integração do próprio eixo da América Latina, né? No desenvolvimento da infraestrutura, que é o principal para a galera que não deixa de se desenvolver. Obrigado. Meu nome é Ailton Santos, até o colega aqui falou que era aluno da USP, eu já fui professor, principalmente na década de 90, lá de São Francisco. Hoje eu só sou pesquisador da USP, mas trabalho também na UNITAD, que é um órgão da ONU. E como vocês iniciaram aqui, observando que nós estamos no campo das ideias, e até porque várias das pessoas hoje que comandam o governo, eu tenho vários amigos, eu quero destacar isso aqui, eu acho que também valeria a pena, porque se eu perguntasse hoje para os corintianos qual o melhor time, independentemente eles vão falar para mim que o melhor time é o Corinthians. E o Corinthians já vai ser campeão da Libertadores. E eu tenho essa preocupação, principalmente quando nós estamos falando na juventude, que a obrigação também é pensar, e aí eu me utilizo muito de um filósofo, o Antônio Gramsci, quando ele destaca que, apesar de todo o pessimismo da realidade, eu não posso tirar o otimismo da minha ação. E estando aqui nesse sábado, eu tenho essa premissa clara e absoluta, e destaco ainda mais que eu sou um dos fundadores do Conselho Brasileiro de Relações Internacionais, na época que nem existia ainda o curso de Relações Internacionais. E aí um dos professores que eu tive aula, tive o privilégio, foi o Roberto Gomes, e ele me deixou muito indagado, e aí, em toda essa vigência do próprio PT, eu me pergunto, e aí são já perguntas básicas, assim, que eu gostaria de jogar para as pessoas que observaram. Esquerda e direita, vocês poderiam, por favor, assim, de uma forma bastante ampassante, definir exatamente o que seria essa direita e esquerda quando você é teoria e prática? É possível você hoje ser um país hegemônico sem necessariamente confrontar os interesses dos outros países? O Brasil, sem dúvida nenhuma, nós podemos, eu ficaria aqui também horas e horas apontando vários avanços que o Brasil teve.
Mas eu também poderia afirmar aqui vários momentos que o Brasil poderia ter crescido e por alguns momentos, e nós sabemos aí no nosso termo, que esse crescimento não se deu. Então a pergunta é, considerando que cada país procura defender sua ordem de interesse, o Brasil vai conseguir ser esse país hegemônico sem necessariamente afetar os interesses dos seus países vizinhos? Boa tarde, eu sou o Caio, sou secretário de Formação Política aqui no Diretório e formado em Geografia da Universidade de São Paulo. Eu acho que abordagens aqui foram as relações internacionais, econômicas, também a formação em Geografia, a gente acaba dando outro enfoque quando a gente vai tratar desses problemas. Em matérias que a gente acaba estudando lá, a regionalização do espaço mundial, a gente acaba estudando muito o papel de potências e a forma que eles acabam criando blocos em torno de si. Uma dessas possibilidades que a gente teve na faculdade, ao meu ver, ficou muito claro que hoje em dia é difícil de pensar em qualquer tipo de organização regional sem levar em conta a situação que a China tem hoje em dia no mundo e a própria influência que a China tem hoje em dia na própria América Latina. É difícil a gente pensar numa integração em termos latino-americanos sem levar em conta o que a China hoje representa para o mundo. Eu vejo se configurando de fato um bloco com todas as fragilidades que tem aqui na América do Sul, o golpe no Paraguai, o golpe na Nicarágua, na América Central, acabam sendo que é muito frágil em sentidos políticos ainda o nosso continente, mas a hegemonia que a China vem criando no mundo hoje em dia, acho que dá um norte positivo tanto para a América Latina quanto para a África e outros continentes que nunca tiveram vez e voz no mundo. Por que disso? Acho que as relações chinesas são relações que vão num sentido muito contrário do que as relações que os Estados Unidos teve sempre com o mundo que a própria Europa teve. A gente percebe que as relações unilaterais da China visam sempre o desenvolvimento tanto chinês quanto dos países que estão envolvidos com a China. Apesar das críticas que a burguesia nacional faz, que está quebrando certos setores industriais aqui no Brasil devido à entrada de produtos chineses, a gente nunca viu uma imposição muito ríspida da China, como sempre foi feita pelos Estados Unidos nesses países. Eu não tenho dúvida que se a Venezuela do Hugo Chávez hoje tem um certo triunfo que tem, são devido às suas relações próximas com a China. Se Cuba hoje tenta superar a crise que vem desde os anos 90 da União Soviética, essa superação existe graças à China. Então eu vejo com bons olhos essa futura aliança. E o PT tem mantido relações muito boas com o Partido Comunista Chinês, até sendo uma, não sei quem teve a gente viu um livrinho lançado pela pessoa Brahma, Brasil e China em Debate. Um debate realizado entre o Partido Comunista Chinês e o PT. Parte na China, parte no Brasil. Esse debate acabou virando um livro no qual eles discutem as políticas sociais chinesas, as políticas de infraestrutura chinesa. Que discutir infraestrutura num país capitalista é uma coisa, num país socialista é outra coisa. A gente percebe que as infraestruturas que são criadas na China, de fato, levam um desenvolvimento social interno. No Brasil, a gente acaba muitas vezes não vendo isso devido à especulação que existe em torno do solo urbano. Então, criar infraestrutura não necessariamente vai representar desenvolvimento social e progresso para certas regiões. Aqui em São Paulo, trazendo aqui para o estado de São Paulo, a gente percebe isso muito claramente. A especulação imobiliária acaba criando o quê? Expulsão de populações carentes do centro, não sei, misteriosamente várias comunidades pegam fogo e futuramente viram centros comerciais ou imobiliários moderníssimos. Metrô avança para a periferia, a população sai da periferia. A gente tem hoje, por exemplo, Bexiga, um bairro que possivelmente tem uma grande comunidade, que o processo de expansão do metrô para aquela região provavelmente vai representar o quê? Uma expulsão das populações carentes dessa região. Então, pensar em infraestrutura em um país subdesenvolvido tem que ser pensado com muito cuidado, porque ao invés de integrar, ao invés de incluir, pode excluir, que nem acontece no nosso país. Eu acho que quando a gente pensa na infraestrutura na América Latina, como está sendo realizado atualmente, a intenção é você intensificar o comércio entre esses países. Em termos locais, os impactos acabam sendo outros. Mas, enfim, para não estender muito, acabou não tendo um enfoque muito voltado para a importância da China nesse processo, mas eu acredito que a aproximação brasileira, venezuelana e de outros países desse bloquinho que é criado com o desenvolvimento chinês, que é o único modelo atualmente que deu certo, que é vitorioso, que ao meu ver aponta para um futuro
vai pegar um futuro popular, democrático, vai falar a China não é democrática, é questão do que é democracia. Se você tem um país que tira hoje 20 milhões de pessoas por ano da extrema pobreza e falar que isso não é democrático, então democrático somos nós, o mundo capitalista, e colocamos por ano 20 milhões de pessoas na pobreza. Então, questionar o que é a própria democracia, aprender com o modelo chinês, que tem visto muito preconceito pelos socialistas, pelos capitalistas, pela direita, pela esquerda, que são conceitos que a Constituição, apesar da chamada pós-modernidade, continua ainda existindo. Eu acho que é claro que existe direita e esquerda. É porque, como a política brasileira, você acaba tendo que fazer aliança com a direita, acham que as coisas acabam se confundindo. Mas eu tenho claro que o PT é um partido de esquerda, voltado para os interesses das populações que são as marginalizadas, as excluídas da sociedade. Acho que basicamente a diferença esquerda e direita seria essa: partidos, pessoas voltadas para quem sempre foi marginalizado na sociedade, são qualquer de esquerda. Pessoas que são a favor de quem sempre tem os privilégios nessa sociedade são colocadas com as pessoas de direita. E se a pessoa é socialista, se não é outro debate. Nem todo mundo se reivindica socialista, como o nosso presidente, nosso antigo presidente, que está o problema ex-presidente, tem que se acostumar, nunca se reivindicou em si um socialista. Vai dar para negar que o cara é um cara de esquerda? Não. Obrigado, Caio. Tem mais alguém inscrito aí, Gustavo? Eu vou só para anunciar, depois aqui do debate, a gente vai fazer uma oficina de stencil e camisetas do Haddad, até para levar amanhã para a Feira da Vila. E também tem cerveja também daí depois do debate, quem quiser ficar, convidado. Passar para o Gustavo, a gente faz uma rodada, passa de novo as palavras para o Felipe, para o Yuri e para o Max. Chega aqui. Bom, queria falar que foi muito bacana isso aqui. Cada um contribuiu de um jeito totalmente, cada um dos seus pontos de vista. Achei bastante interessante tudo que a gente ouviu aqui. Me sinto contemplado por quase tudo que foi falado, já não sei nem o que falar para não ficar muito repetitivo. Eu queria colocar algumas coisas. Então, primeiro é uma dúvida, que eu tenho, se alguém souber responder depois pelo microfone. Eu queria entender um pouco melhor o que acontece no Equador com o Correia, que eu ouço falar que ele meio que empodera as tribos de um jeito totalmente novo. Se alguém puder me explicar um pouco melhor o que acontece lá, as experiências dele, eu ia achar interessante ouvir isso. Eu queria falar também que é muito interessante nessa conjuntura na América Latina o Assange, agora no Equador, porque de certo modo é um marco em que a América Latina chega e fala à Inglaterra: peraí, vocês consideram o asilo para o Pinochet, mas a gente não pode pegar o Assange, como que papo é esse? Então acho que é um momento muito interessante na história dos blocos e tudo mais. E cada país ele caminha para a esquerda de um jeito completamente diferente. Cada um, a Venezuela é uma coisa, a Bolívia é outra, o Brasil tem o seu jeito petista, a Argentina tem o jeito dos Kirchner, Cuba é uma experiência de 60 anos totalmente boicotada, em que agora, com o Raul Castro, ele passa a reformar o socialismo dele em função dos obstáculos, e a China começa a bancar ela. E é isso, eu acho que a América Latina vai ser a soma de cada experiência completamente diferente uma da outra, e uma vai aprender muito com a outra. A gente vai começar a trocar política pública: o que você fez aqui que deu certo, o que você fez ali, e vai ser um negócio muito bacana disso. E eu acho bastante legal também apontar, legal não, né? Importante, que a gente é um fenômeno, somos um fenômeno totalmente contrário ao que acontece no centro do mundo, normalmente, né, que é o Oriente Médio. Você tem um conflito na Síria que é bancado pela OTAN e pelos reinos do Golfo Pérsico, e que colocam a China e a Rússia na parede, e o negócio lá está para acontecer alguma coisa terrível, e a gente é o oposto disso. E eu acho que é interessante e me dá força para continuar lutando, porque é um momento bastante interessante para a gente trabalhar. América Latina, isso aí. Bom, são várias perguntas. Primeiro, eu acho que o Brasil, a vitória do Lula teve um papel importante, sim, na manutenção dos governos progressistas na América Latina. Eu acho que cada país
teve a sua transição, os que tiveram a sua transição para governos mais de esquerda, mais por fatores internos, né, mas acompanhando uma leva internacional. Mas, com certeza, o fato de ter um governo de esquerda no Brasil ajudou bastante aqui a dar sustentação para esses governos. A reeleição do Lula, a eleição da Dilma era essencial para o Chaves, por exemplo. Isso era muito claro na Venezuela. Para que o projeto venezuelano tivesse mais força para continuar, é essencial que o Brasil também continuasse no mesmo rumo. Só eu queria. Eu discordo. Cadê o cara do direito? Não, eu discordo de algumas coisas. A América do Sul já era a prioridade da política externa do Brasil desde a criação da América do Sul, desde os anos 90. Não foi a partir do Lula que a América Latina virou prioridade. Mas a questão é que você não... Eu acho que é errado você contrapor o projeto de esquerda pela integração e de direita pela não integração. Existem dois tipos possíveis de integração, como o Yuri falou na fala dele. Você tem uma integração que favorece os grupos dominantes econômicos, que é a integração pelo livre comércio, que facilita ou promove a maior exploração e a maior dependência dos países, mesmo eles estando mais integrados. Que é uma integração comercial baseada em exportação de commodities, basicamente, ou de recursos naturais. E existe outro projeto de integração que é, digamos, mais desenvolvimentista, mais de esquerda, que é a integração produtiva, né, que promove a industrialização e a independência desses países e a redução da dependência externa. Também a IRSA é uma iniciativa que começou no Fernando Henrique, foi no ano 2000, o primeiro encontro da IRSA, foi a primeira vez que todos os presidentes dos países soberanos da América do Sul se encontraram numa reunião sem a presença dos Estados Unidos e da Europa. A primeira vez na história foi em 2000, a reunião da IRSA. E a IRSA, como um projeto de infraestrutura, estava inserida nesse tipo de integração